Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos. Você que faz parte desse canal, tem acompanhado as nossas mensagens. E hoje nós estamos com mais um tema aí. O reino já foi restaurado. Você que não é inscrito, meus irmãos, escreve aí, dá um joinha. Divulga essa mensagem e aperte a opção todas para que o YouTube possa enviar esses vídeos para outras pessoas. E não esqueça do joinha também. Meus irmãos, estou meio resfriado hoje, mas nós vamos tentar falar sobre esse tema. O reino já foi restaurado. Mas como é, Simar, que o reino já foi restaurado? Nós vivemos em um mundo de mal a pior. E cada dia vai multiplicando mais a violência. E os homens cada vez mais gananciosos. Mas qual é o reino que já foi restaurado? É o reino físico ou é o reino espiritual? E qual era esse reino que precisava ser restaurado? Era o mundo todo ou era o reino a Israel? Porque geralmente nós trazemos para o mundo as profecias que era para Israel, não examinando a palavra, e embolamos a história bíblica e jogamos ela para os nossos dias e queremos viver o anacronismo, o reino a Israel, e queremos viver o reino deles hoje. O nosso reino hoje é no Espírito, é paz, alegria e gozo no Espírito Santo, depois da obra consumada. Mas vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, e o Senhor a quem vos buscai, e o anjo do pacto a quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então é na profecia, Malaquias escrevendo para aquele povo que esperava o Messias, ou esperava Elias. É o que nós vamos ver. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo de fundidor, e como um sabão de lavadeiros. Versículo 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Preste bem atenção. Quem ele iria purificar? Os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como prata, até que traga ao Senhor oferta em justiça. Por que a oferta teria que ser de justiça? Porque a oferta, segundo a lei de Moisés, não era justiça divina, era uma justiça dos homens. Mas quando ele viesse, endireitasse o caminho, a verdadeira justiça iria trazer diante de Deus, que era pela graça, pela misericórdia, não pelas próprias mãos e pelas obras deles, que isso não agradava a Deus. Versículo 4. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Então, a oferta que era do mundo todo, ou seria de Judá e Jerusalém, quem estava desconciliado com Deus? Não era Judá e Jerusalém? Como nos dias antigos e como nos primeiros anos, e chegará-me-ei a vós para juízo. O quê? Não é o mundo que seria chegar a Deus para juízo, não? Ou era a nação de Israel que chegaria a Deus para juízo?
e serei um testemunho veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e os órfãos, e quem pertence o direito do estrangeiro, e não me temeis, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, então nós vimos aqui que Deus enviaria o seu anjo, prepararia o caminho, e quem poderia suportar esse dia? Nós vamos ver de quem o profeta estava falando. Então, quem que Deus convocou para juízo? Quando ele diz, olha, eu só vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quantas ovelhas tinha Israel? Muitas ovelhas. 2 tribos dentro de Jerusalém, Israel, e 10 tribos espalhadas entre as nações. E Deus convocaria eles para juízo, para o evangelho, para a libertação daquela lei. E quem não cresce seria julgado dentro de Jerusalém pelo exército romano. Então Deus convoca eles para juízo. Malaquias capítulo 4, versículo 1, que diz assim: pois eis que aqueles dias vêm, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramos. Quem era esse mensageiro? Ele iria vir. Mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então, para aqueles que crescem em Cristo, o que iria nascer para ele? O sol da justiça, um novo governo de Deus, trazendo cura nas suas asas. E vós sairei e saltarei como bezerros da estrebaria. Versículo 3. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naqueles dias que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatuto e ordenanças. Então, qual era a lei que Deus usaria para julgar Israel? A lei de Moisés, estatutos e mandamento. É essa lei que iria julgar eles, porque a Bíblia diz, olha, Jesus Cristo era o fim da lei para aqueles que crescem, e quem não cresce seria pisado dentro de Jerusalém pelo exército romano. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o meu profeta Elias. Opa! Então, antes que viesse o dia terrível do Senhor, que Deus ajuntaria aquela nação para juízo, Deus iria enviar o profeta Elias. Antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, versículo 6, e ele converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Qual seria a terra que seria ferida com maldição? Era o planeta, igual a maioria hoje pregam, ou seria a nação de Israel? A nação de Israel. Então Deus enviaria o profeta Elias. As pessoas hoje estão esperando Elias, dizendo que as duas testemunhas vai vir para livrar alguém e pregar uma mensagem. Meus irmãos, as duas testemunhas eram a lei e os profetas, que foram mortos dentro de Jerusalém no ano 70.
Então, Deus enviaria ao profeta Elias antes que viesse o juízo em Jerusalém. Então nós vamos ver quem seria esse Elias. E o que Lucas diria sobre isso? Lucas capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terá alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, ao seu Deus. Então, a mesma passagem de Malaquias está dizendo que ele enviaria o seu anjo, o profeta Elias, que converteria os corações dos pais aos filhos para que Deus não ferisse a terra. João Batista era esse escolhido, que vinha no espírito de Elias. Versículo 17. Irá diante dele. Versículo 17. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Então, quem era esse que viria no espírito de Elias, ou o próprio Elias? O próprio Elias não, meu irmão, ele viria no espírito de Elias. E tudo isso era linguagem de figura. Então, a mesma passagem de Malaquias é a mesma resposta no livro de João. Atos 1:6. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurará o reino a Israel? Meus irmãos, vamos parar aqui um pouquinho e prestar bem atenção. Porque Deus fez alguma promessa que restauraria o mundo ou restauraria a nação de Israel? Restauraria a nação de Israel. Olha a pergunta do discípulo. É nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Versículo 7. Respondeu-lhe: a vós não vos compete saber os tempos ou a época que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas receberá o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra seria o planeta ou o confim da terra daquela nação. Porque a Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos: vai e pregue o Evangelho. Em verdade eu vos digo que vocês não acabarão de pregar o Evangelho nas cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, o reino a Israel precisava ser restaurado. Mas que reino seria esse? Que no ano 70 foi todo destruído. E aí vai se cumprir o que Jesus falou: eu tirarei o reino de vocês e darei a outros que vão dar os seus frutos. Então o reino era no mundo espiritual. Israel deixa de ser uma nação, e agora Deus passa a tratar em um reino novo, no Espírito. Agora nós vamos ver, irmão, que vai ficar mais interessante. É que João Batista, Jesus disse que ele já tinha vindo na época deles lá. Vamos ver aqui Mateus 11, versículo 12, que diz assim:
E desde os dias de João o Batista, até agora era lá, 2000 anos atrás, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos os tomam de assalto. Então, até aquele período, as pessoas entravam pelo reino dos céus pela força da lei, pelas obras. Era tomado de assalto. Não é hoje não, meus irmãos. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Meus irmãos, se você lê o Antigo Testamento pensando que tem alguma coisa para se cumprir, a Bíblia está dizendo que João foi o último profeta. E tudo se cumpriu até ele, até o ano 70. Versículo 14. E se quereis dar crédito, é para quem dá crédito. Você que não acredita que João Batista era Elias, não precisa dar crédito. E se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Pronto. Se alguém espera Elias, espera Enoque, para que todas as coisas fossem restauradas, está redondamente enganada, porque nada vai ser restaurado a não ser uma mente sarada para entender o evangelho que já foi pregado, e hoje nós precisamos viver esse reino eterno de Deus. Versículo 15. Quem tem ouvido, ouça. E quem não tem, não ouça nada, fica enganado, esperando o reino ser restaurado e ele vivendo no mundo da lua. Mateus capítulo 17 vai falar mesmas palavras. Perguntaram-lhe os discípulos: por que diz então os escribas que é necessário que Elias vinha primeiro? E Mateus 17, versículo 10, que diz assim: perguntaram-lhe os discípulos: por que diz então os escribas que é necessário que Elias vinha primeiro? Respondeu ele: na verdade Elias havia de vir e restauraria todas as coisas. Versículo 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhe falava a respeito de João Batista. Então, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que os escribas, eles entendem que Elias tinha que vir primeiro e ele restauraria todas as coisas? Jesus diz assim: na verdade Elias ia vir e restauraria todas as coisas, mas ele já veio. E o pessoal não estava nem aí para Elias. Assim também eles vão fazer com o Filho do Homem. O Filho do Homem vai vir, vai pregar, vai anunciar, e eles também não vão entender. E é a mesma coisa hoje. As pessoas estão esperando Elias, as pessoas estão esperando Enoque, as pessoas estão esperando Jesus vir num cavalo, as pessoas estão esperando Jesus vir nas nuvens, as pessoas estão esperando o anticristo. Meus irmãos, você e eu fomos enganados pela religião. Ninguém vai vir. Jesus não vai vir porque ele já mora em nós. Ele não disse que ia buscar igreja nenhuma, ele disse que ia buscar o seu povo israelita. É eles que iriam ver o juízo. A concepção de arrebatamento lá nas cartas de Paulo era tirado de um lugar para o outro, não da terra para o céu.
era tirado da morte de Adão para a vida em Cristo, tirado de dentro de Jerusalém para não sofrer aquele juízo. Mas hoje, infelizmente, 99% do mundo foram enganados com as profecias, porque não faz um exame total respeitando a Bíblia e respeitando o público e respeitando o contexto da época, dizendo que ele iria vir como juiz nos dias de hoje. E passa anos e mais anos, mentira e mais mentira, mal entendimento e mal entendimento, e as pessoas não conseguem compreender que Deus convocou aquela nação para um juízo, que a Bíblia é bem clara. Ele não convocou e nem não está convocando o mundo hoje para um juízo. Simar, e o que é que Deus quer hoje? Meus irmãos, em primeiro lugar, Deus quer que você conheça a verdade. Deus quer que você conheça realmente o plano dele, o que foi feito. As pessoas não conhecem nem o que foi feito, que está escrito. Quanto mais querer conhecer um plano de Deus para um futuro. Deus não é Deus de morto. A Bíblia diz que tanto o sim e o amém estavam em Cristo. Tudo está nele. Paulo diz: aquilo que os olhos nunca viu e o ouvido nunca ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ponto. Mas ele está dizendo isso depois da morte? Ou Paulo estava afirmando que ele nos revelou através do teu Espírito? Meus irmãos, Deus não prometeu nada depois da morte, porque Deus não é Deus de morto. A morte foi morta, e hoje nós temos a vida eterna embutida em nós. O que nós precisamos entender é que Paulo diz que a morte, Romanos capítulo 5, do 5 em diante, ele diz que a morte reinou de Adão até Moisés. E que morte seria essa, Simar? Era a lei de Moisés que matava. Todos que aproximavam da lei se tornaria pecador. E o salário do pecado era a morte. Mas quando Cristo veio, o dom gratuito foi a vida e vida eterna. Então, quando Jerusalém sofre o juízo no ano 70, o templo é jogado por terra, os mandamentos também, e aquela lei deixou de existir como matava alguém. E dali Deus passa a tratar do homem pelo Espírito. Paulo diz: vocês são a carta viva. Nós somos uma carta viva que alguém precisa olhar para nós e ler realmente que Deus está nas nossas vidas. Melhor noite para você e até o próximo vídeo. Valeu? Um abração.